Muito bem. Então, como eu comentei, o áudio da entrevista com a Fernanda Vieira, coordenadora do Grupo Animais e o Espiritismo, que foi realizada no dia 15 de abril, ontem, né, domingo, na Sala Espiritismo Net Brasil, pode ser baixado, né, ou pode ser ouvido online, www.espiridige.net/arquivos/entrevista_animais_espiritismo.mp3. Então, entrevista, animais e o espiritismo, com underline ali nos intervalos. Vocês podem ouvir ali tudo aquilo que a Fernanda comentou com a gente. Muito legal o trabalho que foi feito ontem. Muito bem, vamos então darmos continuidade ao estudo do nosso livro dos médiuns. A gente vai entrar... isso aí pode ser ouvido online, Eduardo. Se você quiser baixar, é só você trocar o MP3 lá no final por RAR, tá? O .rar, que aí você baixa o arquivo compactado. Tá legal? Ou se você quiser ouvir online também, você pode ouvir direto por lá. Então, o livro dos médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas, no capítulo 3, Manifestações Inteligentes. Nós estudamos, nesses nossos últimos encontros, as manifestações físicas e as mesas girantes, né? Nós trouxemos um pouquinho da história desse fenômeno, como as pessoas lidaram com isso, qual foi a sua repercussão, como aqueles que lidavam com esse fenômeno, se era voltada mais para a frivolidade, para a brincadeira, para o entretenimento, ou viram nisso um recurso que poderia ser aproveitado de uma forma mais séria, analisado de uma forma mais científica, né? E foi exatamente isso que Kardec fez. Então, observando que as mesas tinham, de fato, já descartando, né, que a gente já passou dessa fase do charlatanismo, né, futuramente a gente vai até tratar de novo desse assunto, mas descartando todo tipo de truque, todo tipo de charlatanismo, a gente vai propriamente falando do fenômeno, né? Então o fenômeno existe, as mesas fazem barulho, as mesas se movimentam, as mesas são lançadas ao ar por uma força até então desconhecida, que aí então chegaram à conclusão de que não havia nenhum magnetismo, nenhum tipo de energia, nenhum tipo de fluido materializado, mas em especial uma força oculta, que era o nome que eles deram na época, que estava interagindo com a matéria. Aí então Kardec, nesse capítulo 13, ele dá continuidade a esse raciocínio, que é o que a gente vai ver agora. Ele começa dizendo o seguinte para nós: nada certamente nos revela, nesses fatos que acabamos de examinar, a intervenção de uma potência oculta. Esses efeitos poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pela de um fluido qualquer. Foi essa, com efeito, a primeira solução proposta para esses fenômenos, e que realmente podia passar por muito lógica. E ele teria, sem dúvida, prevalecido se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência. Esses novos fatos consistem na prova de inteligência dada pelos fenômenos. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a ação da eletricidade ou de qualquer outro fluido, havia a presença de outra causa. Qual seria? Qual era essa inteligência? Foi o que o prosseguimento das observações revelou. Aqui então Kardec lembra que quando nós separamos aquilo que é um efeito físico e aquilo que é um efeito intelectual, e quando nós mesclamos esses dois tipos de efeito, é importante nós diferenciarmos se o fenômeno acontece simplesmente por acontecer, ou ele deseja de alguma forma transmitir alguma mensagem, transmitir alguma ideia. Foi essa separação que foi feita na época. De repente um barulho acontecia numa casa, de repente um barulho acontecia numa reunião, e esse barulho ficava por isso mesmo, sem nenhum tipo de continuidade. Então surpreendia as pessoas pelo fato de acontecer sem ter uma explicação lógica dentro da nossa ciência material, da nossa ciência convencional. Mas a partir do momento em que ele começou a esboçar um tipo de vontade, que essa é a questão principal, bom dia pessoal que chegou, um tipo de vontade, essa é a questão principal,
já começou a despertar a atenção e percebendo que se ele tinha vontade e ele é capaz de interagir, muito mais poderia se desdobrar a partir dali. E esse desdobramento seria exatamente travar um tipo de comunicação, a troca de ideias entre a dimensão física, daqueles que observavam os fenômenos, e da dimensão espiritual, né, essas forças ocultas, essas inteligências ocultas que provocavam esses fenômenos para transmitir alguma ideia. E Kardec, então, observando o resultado desse contato, deu então continuidade, acabou se aprofundando para poder entender exatamente quem eram, por que faziam isso e qual era exatamente a realidade que viviam. O item 66. Para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ter um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Aqui então, nesse início, foi bastante simples aquilo que Kardec colocou, porque muitas vezes a gente pensa assim, uma manifestação inteligente, a gente relaciona essa inteligência com um grau elevado de intelectualidade, sendo que na verdade a inteligência significa o desejo, significa alguma coisa que pensa, mesmo que esse pensamento seja o mais simples, o mais rudimentar possível. Então basta você dizer, vem para cá ou vem para lá, já demonstra um tipo de inteligência. Aproveitando aquele contato que nós tivemos ontem, falando sobre animais e espiritismo, nós percebemos que os seres que compõem esse reino inferior dos seres vivos aqui no nosso mundo físico, trazem um certo grau de inteligência, trazem um certo grau de vontade e trazem um certo grau de desejo, assim como de sentimentos também, né? E aí então, de sentimento e desejo é a mesma coisa, né? De desejo e vontade é a mesma coisa. Mas aí então a gente percebe que interagindo com animais domésticos, observando a natureza dos animais selvagens, nós percebemos que realmente eles trazem esses atributos. Um animal, por exemplo, que se por acaso ele deita ao sol e o sol começa a incomodá-lo, ele se levanta e vai para a sombra. Se por acaso ele tem sede, ele vai e bebe água. Então ele se desloca e tudo mais. Percebe-se então que, por essa simples observação, a inteligência nos animais, a alegria, a tristeza e tudo mais. Quando nós falamos sobre essas manifestações físicas, se por acaso um objeto se move, ou por acaso um barulho é observado, e esse barulho traz algum tipo de vontade, consequentemente nós percebemos então um tipo de inteligência. E é aí que começa então a ser aproveitada essa inteligência para estabelecer essa comunicação. É isso que Kardec coloca. Porque quando se fala em manifestação inteligente, a gente pensa assim, mas ele não falou nada, ele não explicou nada, ele simplesmente bateu. Só que, observando então aqueles fatos que ocorreram com a família Fox em 1848 em Hydesville, lá nos Estados Unidos, as meninas brincando com aquele barulho que se manifestava na casa, e elas diziam, eu vou bater 2 vezes palmas, e você repete. Elas batiam 2 vezes e as palmas se repetiam. Isso já é, no mínimo, uma manifestação inteligente, porque ela consegue acompanhar aquilo que foi feito. Essa é a parte interessante da gente entender exatamente o que é essa manifestação inteligente. Porque quando a gente fala dentro do nosso meio, bom dia pessoal que chegou, quando a gente fala no nosso meio, manifestação inteligente, ou no meio leigo, para aqueles que não têm estudo, que não têm o conhecimento do que são essas manifestações, a gente pensa assim, mas foi só um barulho que ele fez, ele não disse nada com esse barulho. Mas o fato de ser uma repetição já demonstra que tem uma inteligência. Essa é a parte importante. Quando vemos um papagaio de papel agitar-se, sabemos que apenas obedece a um impulso do vento. Mas se reconhecêssemos nos seus movimentos sinais intencionais, se girasse para a direita ou à esquerda, rápida ou lentamente, obedecendo às nossas ordens, teríamos de admitir, não que o papagaio tenha inteligência, mas que obedece a uma inteligência. Foi o que aconteceu com a mesa. Um exemplo bastante interessante, né, para quem observa os papagaios, as pipas, né, no céu, as crianças brincando, né, com a sua linha, com o seu papagaio de papel e tudo mais. Se ele simplesmente segurasse a linha e dissesse, vem para a esquerda,
e o papagaio se movimentasse com a esquerda, nós começaríamos então a estabelecer os sistemas que explicassem aquele fenômeno. Ou porque você tem uma força mental muito poderosa capaz de conduzir aquele objeto para o lado que te interessa, ou porque existe alguma coisa que obedece ou que acompanha o seu comando. Bom dia, Cidra. Que acompanha o seu comando, que faz com que aquele objeto se mova. Então esse exemplo que foi dado é exatamente aquilo que acontecia com essas mesas. Então, para nós, como comentamos, que somos leigos, que não temos contato frequente com esses fenômenos, que não observamos isso com tanta naturalidade como Kardec observava naquela época, ou como a própria sociedade francesa observava naquela época, a gente fica apenas no campo da teoria. Como é que será que é olhar uma mesa e ver essa mesa se movimentar sozinha? Que tipo de espanto ela provocaria? Para quem já teve experiências, né, Ju, de fenômenos físicos, de você, por exemplo, andar na sua casa e a porta se movimentar sozinha. Quem já teve oportunidade de fazer isso? Comentava com a Ju esses dias, e ela estava presenciando alguns fenômenos interessantes na casa dela, como uma porta abrir e fechar sozinha, né, Ju? Aí já começa a pensar, janelas fechadas, não tem vento, não tem isso, não tem aquilo, mas como tem médium de efeito físico lá perto, então a coisa acontece com naturalidade. Então esses fenômenos assustam realmente, né? E a Ju, quando em vez dela correr e chamar lá o vizinho para poder acudir, ela fica parada olhando e fica assim, o que será que é isso? O que será que ele quer dizer? É coisa de espírita que não bate muito bem, né, Ju? Porque qualquer pessoa normal sairia correndo, né? Pois é, o vizinho nem apareceria, né? E aí então a gente vê que esses fenômenos, esses fenômenos acontecem, né? Nem todos têm contato, felizmente, porque se por acaso isso se tornasse uma rotina, seria sem dúvida uma grande perturbação na nossa sociedade de encarnados, porque ninguém está preparado para observar isso tudo, né? E pelo modo místico como nós lidamos com esse fenômeno, certamente nós tiraríamos conclusões bastante equivocadas. Né? A Ju ficou meio sem acreditar, né, no que acontecia, né? Pois é. Então, né, para vocês que não sabem, né, eu conversava com a Ju esses dias, ela estava dizendo que o filho dela, né, o Gabriel, o Marco, né, estava tendo dificuldades para dormir porque ele estava tendo assim, algumas visões à noite, não sabia se era sonho, não sabia se era real. E aí então a Ju, com toda a sua preocupação e tudo mais, né, foi ali acompanhando a rotina no decorrer dos dias. E de repente, fenômenos físicos começaram a acontecer na casa dela, né, uma porta se movimentando e tal. E aí então isso despertava, né, para nós que estudamos isso, desperta em nós uma certa curiosidade. Pois é, quando você começa a notar, aparecem coisas, né? E aí então isso, né, é coisa real, coisa recente, né, que tem acontecido. Então a gente vê ali, né, isso foi apenas uma manifestação física. Mas ele quis dizer alguma coisa com aquilo? Não, simplesmente uma movimentação sem nenhum tipo de sentir. Pois é. E aí então, o que Kardec observava, né, que aconteceu exatamente a mesma coisa com essa mesa, né, né? Depois parou também, né, Ju, felizmente. No item 67, dando continuidade para nós aqui. Vimos a mesa mover-se, elevar-se, dar pancadas sobre a influência de um ou vários médiuns. O primeiro efeito inteligente que se observou foi precisamente o de obediência às ordens dadas. Sem mudar de lugar, a mesa se erguia sobre os pés que lhes eram indicados. Depois, ao baixar-se, dava um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. De outras vezes, sem contato de ninguém, a mesa passeava sozinha pelo aposento, avançando para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, e executando diversos movimentos que os assistentes ordenavam. É claro que afastamos qualquer suspeita de fraude, aceitando a perfeita lealdade dos assistentes, atestadas por sua honorabilidade e absoluto desinteresse. Tratemos logo mais das fraudes contra as quais é prudente prevenir-se. E aqui então, depois do comando, porque as pessoas brincavam, elas diziam, bata 3 vezes com esse pé, e a mesa repetia essa ordem, né, cumpria essa ordem. Vá para a direita, e a mesa ia para a direita, vá para a esquerda, a mesa ia para a esquerda. Então, só o fato delas atenderem a esses comandos já demonstra uma inteligência.
Então isso é muito interessante de entender que quando a gente fala hoje sobre psicografias, quando a gente fala sobre psicofonias, dá a impressão de que tudo começou pronto, tudo começou da forma mais simples. Mas esses experimentos iniciais foram exatamente aquilo que deu origem, né, às comunicações que nós utilizamos hoje com toda a naturalidade dentro das comunicações mediúnicas. No item 68. Por meio de pancada, e principalmente de estalidos no interior da mesa, de que já tratamos, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação do rufar dos tambores, da fuzilaria de descarga por fila ou de pelotão, de canhoneiros, e também a do ruído de uma serra, das batidas de um martelo, dos ritmos de diversas músicas, etc. Todo um vasto campo, portanto, aberto à investigação. Observou-se que, se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. E realmente ela respondeu, por sim ou por não, segundo o número de pancadas convencionados. Então, esses barulhos todos que Kardec observava, ritmos musicais, né, barulhos de artilharia, que era muito comum naquela época, né? A França, nós lembramos sempre, ela se encontrava ali num período pós-revolução, e, portanto, na era napoleônica, e aí, então os exércitos, os conflitos, as guerras, estavam ali acontecendo, né? Então muitos desses desencarnados, a gente sempre lembra, fazia parte de pessoas que estavam presentes nesses conflitos, sejam como militares, sejam como civis. E aí então essa ideia das marchas, essa ideia dos barulhos dos canhões, eram algo comum para aquelas pessoas. E aí então nada mais simples do que você reproduzir aquilo que era comum nesses barulhos. Mas só o fato de você reproduzir o barulho, por exemplo, de tambores, já mostra que existe uma inteligência. Nós não ouvimos, por exemplo, só para vocês fazerem uma diferenciação daquilo que acontece sem nenhum tipo de pretensão e para aquilo que acontece de modo inteligente, imaginemos todos nós agora acabamos de ser transportados por uma floresta à noite, no meio do nada, e de repente nós estamos ali reunidos em volta de uma fogueira, e de repente nós começamos a ouvir barulhos no meio da escuridão. Mas são barulhos comuns. De repente, assim, um barulho de uma batida, pode ser um galho batendo numa árvore, pode ser um galho caindo no chão, um fruto caindo, qualquer coisa parecida. Então a gente ouve o barulho, fica meio apreensivo pelo fato de ser um barulho à noite no meio de uma floresta, é claro que vai despertar a nossa atenção. Agora o problema é quando a gente começa a ouvir o barulho numa sequência lógica. Começa a ficar poc, 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 poc. A primeira impressão que a gente vai ter é, bom, pode ser um pica-pau. E a gente começa então a especular o que pode ser. Agora, e se por acaso esse barulho no meio do nada faz pá, parará, pá, pá, pá? Um passarinho não faz isso. Aí então a gente já começa, quem fez isso? E a gente já pega as nossas lanternas, as nossas tochas, e já começa a iluminar aquele local para poder saber quem é a pessoa que está escondido fazendo esse barulho. E se por acaso não começar a fazer nada, a gente vai então ficar meio preocupado. Isso pode ser algo sobrenatural. Né? E de repente, por que não, né, Ju? Já que a gente está falando de à noite, numa floresta escura com vento, por que não falar daqueles gritos que ecoam com o vento? Então, isso que nós observamos, que os barulhos podem ser diferenciados por aquilo que é um barulho natural e por aquilo que é inteligente. Se for por uivo, até vai, Ju, porque o uivo a gente consegue identificar um lobo ali na floresta, né? O problema é se a gente ouvir alguém cantando, alguém gritando, aí é o problema. Então, o que eu observava era exatamente isso. Nesse começo desses barulhos inteligentes era o que detectava essa inteligência. E aí então, seguindo aquele espírito investigativo, a dedução que eles tiveram foi a seguinte: bom, se esse espírito é capaz de reproduzir esses barulhos que, embora simples, tornam-se complexos, né, por aquilo que eles reproduzem, por aquilo que eles representam, a gente lembra que lembraram os cientistas que poderiam também fazer perguntas. E aí dizia assim, bom, já que você vai para a esquerda, vai para a direita, e você bate 3 vezes se eu pedir, se eu disser alguma coisa e você puder responder sim, você dá uma batida. Se você não se a resposta for negativa, se a resposta for positiva, uma batida, se for negativa, 2 batidas. E aí então a gente começa a convencionar uma forma de comunicação pelas pancadas. Começou por aí então.
Primeiro, barulho simples. Depois, perguntas que acabavam sendo respondidas com simples sim, com simples não. Continua Kardec aqui então. Sendo essas respostas de pouca significação, lembrou-se de estabelecer um sistema de pancadas correspondente às letras do alfabeto, para a formação de palavras e frases. Isso porque responder apenas sim e não acaba tendo um diálogo bastante pobre, bastante reduzido, sem tirar muito proveito. Porque eu posso perguntar, tem alguém aí? Ele vai me dar uma resposta com uma pancada sim. Mas se eu perguntar quem está aí, aí ele já não pode me responder. Onde você se encontra? Então, são perguntas, né? Você está próximos a nós? Ele dá uma pancada de sim ou não. E assim vai estabelecendo. Aí eles pensaram, bom, se ele pode responder número de batidas e sim e não, bom dia pessoal que chegou, ele pode também começar a estabelecer a tipologia. A tipologia a gente lembra que são as comunicações através das pancadas. E aí então a gente coloca, né, uma pancada com a letra A, duas pancadas com a letra B e assim sucessivamente. Então a gente pode imaginar, né, Zeli escrevendo seu nome que começa com a letra Z, a gente fica contando todas as batidas até chegar na sua letra. Né? Então, quer dizer, ficaria assim aquele diálogo bastante bastante moroso, bastante cansativo. Né? E isso, se perder a conta, então vai ter que repetir, vai ser um drama. Então eles estabeleceram, mas era a forma. Quer dizer, qual é o seu nome? Ainda que seja um nome com 5 letras, com 6 letras, é possível ter essa comunicação. Então ela acaba se tornando um pouco lenta. Então eles conseguiram palavras e conseguiram frases através desse primeiro contato. O homem, sendo mais inteligente, né, no desenvolvimento das comunicações, a gente tem ali o código Morse, tem os sinais das bandeiras, né, das bandeirolas. Então ele estabeleceu-se contatos que eram mais simples de se comunicar. Mas com os espíritos, né, para fazer uma coisa bastante simples, vamos para o nosso bom e velho abecedário. E aí conseguiram então ter esse primeiro contato. Essas brincadeiras, a gente lembra que elas se tornaram bastante interessantes naquela época, e muita gente tentava se comunicar com o mundo espiritual para ter respostas daquelas que eram mais interessantes. As pessoas brincavam, olha, escreve meu nome aí. Os espíritos pacientemente, né? Por isso que a gente lembra que espíritos batedores que se encontram naquele grau evolutivo ainda muito ligado ao mundo físico, tem tempo para isso, né? Eles não têm muitas ocupações, então eles podem ficar ali, entre aspas, né, perdendo o tempo, brincando com os encarnados. Então eles respondiam a perguntas simples. Até que, quando começaram a perceber que era interessante a gente tirar perguntas de cunho mais profundo, de cunho mais filosófico, aí então era necessário arrumar um outro meio de comunicação que fosse mais ágil. Kardec conta para nós então aqui. Repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema de interpretação, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, ao interrogante e mesmo aos assistentes. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa e traduzir-se por meio de pancadas. Verificando-se que os golpes não eram dados pelo médium, deviam ser dados pelo pensamento, mas o pensamento dando pancadas seria um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que se haviam observados. A gente lembra também que essa é uma das justificativas quando Kardec coloca, né, um novo sistema de interpretação. São aqueles sistemas. Sistema, a gente lembra, são formas de explicar alguma coisa. Alguns falam em charlatanismo, outros falam em truques, outros falam em força do pensamento, outros falam em magnetismo, cada um tendo um sistema diferente. Mas nesse caso aqui, quando se fala sobre a força, nós já até estudamos isso daqui no próprio Sistemas mesmo, Kardec levanta essa mesma questão, ele falava sobre o pensamento dos presentes naquele momento, seja daqueles que fazem as perguntas, sejam aqueles que têm contato com a mesa, de transmitirem as suas ideias para esses objetos, para que eles possam, através dessas batidas, reproduzir ou repetir aquilo que eles estão pensando ou que eles estão dizendo. Esse é um dos argumentos que até hoje é utilizado, principalmente para poder explicar agora a questão das transcomunicações instrumentais.
uma das justificativas, por exemplo, que o próprio Clóvis Nunes, que é um estudioso espírita, que trabalha com transcomunicação instrumental, num desses debates com parapsicólogos, principalmente com o Padre Quevedo, naquele contato que ele teve com a Rede Globo, fazendo aquele programa, né, o Caçador de Mistérios, né? E aí então, nesse contato que ele falava, olha, através desses equipamentos eletrônicos, através de gravações, né, pois é, né, Ju? Intimidade. Através das comunicações, através desses instrumentos eletrônicos, seja por gravações, seja por imagens, seja por contato direto através de um rádio, através de uma televisão, através de um telefone celular, ou mesmo através de um computador. Todas essas comunicações viriam pela interferência do pensamento, que a parapsicologia hoje, né, até pode chamar de telepatia, ou mesmo de telecinesia. Né, telecinesia é movimento, telepatia a transmissão do pensamento à distância, mas na interferência das ondas eletromagnéticas pelo pensamento. Então, isso acaba sendo uma justificativa atual também. A mesma coisa acontecia, tirando agora essa questão das mesas, da psicografia. Chico Xavier, por exemplo, era uma pessoa extremamente respeitada em qualquer tipo de religião, mas quando você falava especificamente de mediunidade, aí então ele dizia, não, o Chico Xavier, aí vem os sistemas, ou ele sofre de algum tipo de esquizofrenia, ou ele tem dupla personalidade, ou ele tem a capacidade de captar o pensamento das pessoas presentes, já que nas suas comunicações, entre aspas, supostamente vindas do mundo espiritual, ele traz informações que somente as pessoas presentes sabiam. Era aí que entra então o sistema, que ele tem a capacidade de captar o pensamento daquelas pessoas. Então a gente vê que esse tipo de sistema, muito utilizado nos tempos atuais para poder explicar a mediunidade, fala sobre essa questão da transmissão do pensamento da parapsicologia. Mas naquela época também já tinha isso. Ó. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se sobre a mesa. Ou seja, a inteligência manifestante era do próprio médium, ou do interrogante, ou mesmo dos assistentes que estavam ali presentes. Então, era uma tentativa de explicar. Né? O Brás colocou quando a Academia Brasileira de Letras foi julgar o livro Parnaso de Além Túmulo, eles penaram, né? Exatamente porque no Parnaso de Além Túmulo, né, que tinha ali bastante poesias, essas poesias acabavam sendo analisadas pelos especialistas aqui encarnados, né? Eu me especializo, por exemplo, em Jorge Amado. Qualquer tipo de publicação que você encaminhe, que você lance no mercado, eu como especialista, como estudioso, com uma formação acadêmica e tudo mais, eu sou capaz de identificar a linguagem, o estilo do leitor. A mesma coisa acontece até mesmo com Luiz Antônio Gasparetto, que é médium de psicopictografia também, né, porque ele é médium psicofônico e tudo mais, mas na psicopictografia, daquelas pinturas mediúnicas, surgem então os especialistas que vão analisar a obra, porque ele traz, por exemplo, uma obra de Rembrandt. E aí então vem o especialista em Rembrandt e faz assim, olha, esse realmente é o estilo do médium, é o estilo do pintor, pelo tipo de desenho, pelo tipo de o estilo de pintura que ele faz e tudo mais. Né? Então tem esses especialistas que fazem essas avaliações. Mas aí então entra aquele critério, né, Brás? Muitos falam assim, não, ele é um falsificador excepcional. Ou então ele conseguiu estudar exatamente ao estilo, e aí começa mais uma vez os sistemas. Mas Kardec encontrou depois um método, né, ou uma forma de poder contradizer essas opiniões. O Décio colocou naquela época chamada metapsíquica, hoje parapsicologia. Né? Então, o estudo da força da mente, do poder da mente, vem sendo estudado já há muito tempo. Do século XIX, a partir do fim da década de 20, década de 30, do século 20, do século passado, já mudou de nome para parapsicologia, e aí então surgiram, né, as variações da parapsicologia e os métodos de estudo também. Continuando para nós então aqui. A experiência não tardou demonstrar que essa opinião era inadmissível. Com efeito, as respostas se mostravam muito frequentemente em completa oposição ao pensamento dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium e até mesmo em idiomas ignorados por ele ou relatando fatos desconhecidos de todos. E aí então foi essa questão que é a mais interessante, que Kardec utilizou como um argumento para poder eliminar esse tipo de sistema
de dizer que era o pensamento dos presentes que interferiam ali naquele movimento, naquelas respostas dadas por aqueles objetos, no caso, uma mesa, por exemplo. Isso porque algumas perguntas ou algumas ideias que vinham eram completamente fora da realidade daquelas pessoas. Eram respostas científicas, eram respostas em idiomas diferentes, como nós vimos aqui. Eram respostas que eram contrárias à opinião daquelas pessoas. Você coloca uma ideia a respeito da política, a respeito de governo, a respeito de ciência, e de repente vem uma resposta completamente contrária àquilo que as pessoas entendem. Por isso que se coloca assim, olha, você pode até transmitir inconsciente seu pensamento, mas você não pode negar esses fatos. São fatos que são palpáveis, são fatos que são concretos, que devem ser considerados. Essa é a grande questão. Então aqui ele coloca para nós, e continua aqui então. São tão numerosos esses exemplos que é quase impossível alguém haver ocupado de comunicações espíritas sem os ter muitas vezes testemunhados. Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Aqui então Kardec vai trazer para nós um depoimento de uma situação que foi observada, percebendo exatamente isso, algo que ninguém conhece, algo que ninguém esperava, e portanto você não pode dizer que foi sob a influência de uma pessoa presente ali naquele momento. Vamos lá. No navio da Marinha Imperial Francesa, nos mares da China, toda a equipagem, dos marinheiros até o comando, ocupava-se das mesas falantes. Olha que interessante, até os marinheiros, para poder passar o tempo, faziam essas brincadeiras em alto mar. Assim como hoje eles assistem a filmes, jogam baralho, praticam algum tipo de jogo, apenas para passar o tempo, esses nessa época brincavam com as mesas falantes. Me lembro de um documentário que mostrou um petroleiro brasileiro nos nossos tempos atuais. Comecei, filhinha. Nos nossos tempos atuais, esse petroleiro ou esse navio de carga, na verdade, fazia viagens pelo mundo afora, que era um graneleiro, levando aqueles grãos, levando minério e tudo mais. E depois que eles faziam a entrega da mercadoria, eles voltavam vazio para o porto de origem, e como eles não tinham nada para fazer, eles aproveitavam aqueles grandes compartimentos para carregar esses grãos para jogar futebol. Eles colocavam traves e tudo mais. Então é uma forma que eles tinham de passatempo. E na França, naquela época, nada mais interessante do que você colocar as mesas para poder girar ali e fazer as manifestações espíritas, que eram bem interessantes e despertavam bem a curiosidade. Então, na verdade, era praticamente um navio fantasma, se a gente pode chamar dessa forma. Resolveram evocar o espírito de um tenente do mesmo navio, morto há 2 anos. Ele atendeu e, após diversas comunicações que espantaram a todos, disse o seguinte por meio de pancadas: peço-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma indicou a quantia, que lhe devo e que lamento não ter podido pagar antes de morrer. Ninguém sabia do fato. O próprio capitão se havia esquecido da dívida, que aliás era mínima. Mas verificando nas suas contas, encontrou o registro da dívida do tenente na exata importância indicada. Perguntamos: do pensamento de quem essa indicação poderia ter sido refletida? Essa mesma questão que Kardec levanta com essa experiência que foi observada, com essa situação que foi observada, hoje também nós utilizamos esse mesmo tipo de recurso para poder autenticar as comunicações que chegam do mundo espiritual para familiares que solicitam comunicação com os entes queridos. Tem um livro muito interessante que eu gosto muito, eu sempre tenho à mão, e de vez em quando a gente faz a leitura dele, chamado Intercâmbio do Bem. Esse livro é uma psicografia de Chico Xavier, e ele tem em cada seção do livro a comunicação de uma pessoa. Não é uma história, é alguém que teve uma comunicação, recebeu uma comunicação através do Chico Xavier, enviou, ele pediu autorização à família para poder fazer essa publicação na época, ou as pessoas que trabalhavam com ele pediram autorização, e aí, então esse livro na verdade é uma coletânea de psicografias. Aí você abre a primeira página, tem a foto de uma pessoa, o histórico que aconteceu,
a comunicação, a psicografia propriamente dita, e depois uma explicação sobre cada um dos pontos interessantes que surgiu na comunicação. Depois, no capítulo seguinte, vinha uma outra pessoa e assim sucessivamente, sem nenhum tipo de ligação entre elas, né? Desde crianças, adultos, homens, mulheres e tal. E muitos livros foram publicados desse tipo, né? O primeiro livro espírita que eu tive a oportunidade de ler na vida, isso foi lá para 1990, 1991, foi o livro chamado Motoqueiros do Além. Era uma coletânea de psicografias de pessoas que desencarnaram em acidentes motociclísticos. E aí, então, cada capítulo a mesma história, né? As pessoas vinham explicar para a família, para poder consolar, explicar o que aconteceu e tudo mais. Nessas comunicações, quando elas chegavam, de uma forma bastante básica, que a gente observa nas casas espíritas hoje, são comunicações que, digamos assim, muitas dessas comunicações serviriam para qualquer pessoa que estava ali presente. Você pega uma comunicação que fala, papai querido, mamãe querida, eu estou aqui presente, eu estou bem e tudo mais, não fiquem preocupados, ponto. Se pegar ali, perguntar ali, escuta, quem que teve aqui um filho que desencarnou? Vários pais e mães vão levantar as mãos e essa psicografia serviria para qualquer pessoa. E aí então, aqueles que são os opositores do Espiritismo começaram então a utilizar essa generalização das comunicações como algo não sobrenatural, algo que não era vinda do mundo espiritual, mas algo que era escrito, redigido pelos próprios presentes para simular esse tipo de comunicação. Eis então que, para que essas comunicações fossem autenticadas, deveriam trazer questões, deveriam trazer ali informações que somente os presentes conheciam, sem ter nenhum tipo de comunicação. Tá? Já estou aqui, filhinha, já vou entrar na 71 daqui a pouco. Ou seja, você pega uma comunicação, você fala, olha, eu estou aqui, eu estou bem aqui no mundo espiritual, e começa então a citar nomes, né? A vovó, tal, o nome da pessoa, tio, não sei o que, e assim eles vão colocando nomes, datas, situações do cotidiano, né? Assim, olha, mamãe, a senhora lembra quando eu disse naquele dia tal coisa? E a mãe então vai se lembrar. Então ela vai dizer assim, olha, aquele médium não pode ter acesso a essa informação. Ele não sabe disso. Alguns filhos usam apelidos, né? Alguns familiares usam apelidos, né? Chamando ali alguém especial da família por um apelido que é um apelido íntimo da família. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de situação, o filme As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, que saiu recentemente em DVD, traz ali vários depoimentos de mães e pais que tiveram os seus filhos desencarnados. E ali então eles contam as suas histórias, as suas experiências, e até que ponto eles se convenceram de que aquelas comunicações eram legítimas. A mesma coisa também no filme Chico Xavier, o filme, também tem ali uma passagem interessante de um diretor de televisão que era completamente cético, né, e a mãe, bastante sensibilizada, foi até o Chico para receber uma comunicação, e de repente o pai começa a ler uma carta e vê ali uma passagem que ele conversou com o filho numa situação de... Aliás, ele conversou com o pai que havia desencarnado numa situação de extrema intimidade. Aí então isso servia para convencer aquelas pessoas de que não havia possibilidade de ter charlatanismo envolvido naquela situação. Ela era real. Ela era verdadeira pelos fatos que eram apresentados. Então muitos desses livros que são publicados hoje trazem esse adendo explicando quem era quem eram aqueles nomes, quem eram aquelas pessoas, qual situação, né, com um asterisco no meio do texto explicando, olha, essa situação aconteceu em tal época, em tal lugar. Então algo muito difícil de ser conhecido por aqueles que estavam presentes. Para quem conhece a nossa amiga Rosana Madjaroff, que tem ali aqui a criadora, né, a organizadora do site www.saudadeeadeus.com.br. Se vocês quiserem visitar esse site, é muito interessante porque tem muitas psicografias ali de pessoas que enviam para ela, para publicação no site. Então, para vocês que não conhecem psicografia, para vocês que nunca leram nenhuma mensagem dessa natureza, dê uma chegadinha lá no site que tem várias psicografias que tratam desses assuntos. E aí então a Rosana, na primeira vez que ela esteve em Uberaba, através do médium Celso
de Almeida Afonso, né, que foi aquele que deu continuidade no trabalho do Chico Xavier lá em Uberaba, né, um dos que deram continuidade no trabalho do Chico lá em Uberaba, na primeira comunicação a filha já falava, por exemplo, da viagem que ela fez para o exterior. Ela falava assim, quando eu fui para o Texas fazer tal viagem e coisa e tal, coisa que o médium não tinha contato. Então são essas informações, esses detalhes, que hoje convencem as pessoas da sua legitimidade. A mesma coisa aconteceu então nessa comunicação através da tipologia, do alfabeto através de batidas, que aquela comunicação era legítima, ou seja, nenhum dos presentes conseguiam definir quem era, conseguiam transmitir aquele pensamento. Então, ia exatamente contra aquele sistema que falava sobre a transmissão do pensamento. O Braz lembrou aqui para nós, né, bom dia pessoal que chegou, o belo livro Violeta na Janela, só de ter vindo pela tia de Patrícia já gerou suspeita. Né? Pois é, né, acaba exatamente sendo isso. Né? Porque, na verdade, Braz, a grande questão de um romance como esse não era necessariamente se ele era, digamos assim, manipulado pelo médium ou não. Né, mas também se o espírito tinha esclarecimento daquilo que estava sendo passado. Mas a tia acabou certamente sofrendo, né, esse tipo de crítica, pelo fato dela mesma ter recebido a comunicação da filha. Esse é um exemplo que a gente vê também. Né, deixa eu ver aqui, a Sandra colocou para nós, né, a minha vida era no meio dos desencarnados. Né, meu pai trabalhava em casa. Né, pessoas que pediam ajuda ao meu pai querendo rever os seus familiares. Né, então a Sandra também teve esse contato que é bem interessante. Bem interessante de observar. O Braz colocou que achei mais interessante ali foi o caso do cachorrinho que morreu com a Tati, né? O depoimento dela, que ela fala do cachorro que morreu junto num acidente automobilístico, né? A Tatiana, ela estava em Santa Catarina, desencarnou ali num acidente de carro e ela tinha um cachorrinho junto, né? Os dois desencarnaram. E aí, então nas comunicações ela traz detalhes que vão ali aprofundando, né? Ou trazendo detalhes íntimos que somente a família conhecia, que ninguém mais. E ela publicou tudo isso lá no site dela, se vocês quiserem ter contato. Vamos em frente. Então trouxemos ali esse detalhe. Item 71 agora. Aperfeiçoou-se essa arte de comunicação pelo sistema alfabético de pancadas, mas o meio era sempre muito moroso. Não obstante, obtiveram-se algumas de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Desse meio surgiram outros, e assim se chegou ao de comunicações escritas. Né? Então, nesse detalhe, o que a gente observa era exatamente que desse sistema de batidas, mesmo que por acaso tenha sido bastante moroso, bastante difícil de estabelecer esse tipo de contato, eles ainda assim conseguiram conversar sobre temas interessantes, sobre temas profundos. Né? Bom dia, Luísa. Bom dia, pessoal. Sobre temas de profundidade, digamos assim. Né? Quem é você, de onde você está, como é o ambiente onde você se encontra, e aí então se estabelecia a partir dali as comunicações. O interessante também é que a partir do momento em que eles começaram a ter uma certa intimidade com o mundo espiritual, os espíritos começaram a trazer essa orientação. Como por exemplo, né, olha, utilize um lápis preso numa pequena mesa que será mais fácil a escrita. Então os próprios espíritos foram dando aquelas dicas, dando aquelas orientações para que essas comunicações se tornassem mais simples. E aí Kardec nos esclarece aqui. As primeiras comunicações desse gênero foram obtidas por meio de uma pequena e leve mesa a que se adaptava um lápis, colocando-a sobre uma folha de papel. Movimentada sob a influência do médium, essa mesinha começou traçando algumas letras e depois escreveu palavras e frases. Esse processo foi gradualmente simplificado com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente e do tamanho da mão, a seguir de cestinhas, de caixas de papelão e por fim de simples pranchetas. Né? Então esse caso mostra que eles utilizavam essas mesinhas, especialmente aquelas que tinham aquelas rodinhas nos pés, porque facilitava exatamente o deslizar sobre a mesa, né, sobre o papel, e aí ficava mais fácil. Aí adaptava uma ponta ali, normalmente uma mesinha que tinha 3 pontas, tinha 3 pés, retirava-se um desses pés, adaptava um lápis, e aí então ela começava
Começava então a traçar as primeiras letras, as primeiras palavras e depois as primeiras frases, e isso com bastante simplicidade. E isso também facilitou a adaptação dos equipamentos que eles estavam utilizando. Se uma mesa era feita de um modo improvisado, eles começaram então a criar pranchetas, a criar, né, os objetos, né, adequados para esse tipo de comunicação. E é muito fácil, né, só vocês colocarem, por exemplo, né, cestas e pranchetas e psicografias, que vocês vão ver fotos no YouTube das reproduções desses objetos, né, que eram bastante práticos a partir do momento em que eles perceberam que a partir dali eles conseguiriam escrever com mais rapidez. Um detalhe interessante que é observado aqui por Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, é que ele lembra que naquela época, na França, havia um psicólogo que era bastante conceituado, chamado Pierre Janet, e ele trazia uma teoria para que pudessem analisar o psiquismo das pessoas que sofriam de algum tipo de perturbação, algum tipo de distúrbio mental, que era exatamente a escrita direta. O que ele fazia? Qual era a ideia naquele momento? Que hoje, inclusive, nós observamos nas reuniões mediúnicas. Observava o seguinte, que uma pessoa num estado de transe, seja através da hipnose provocada, né, pelas técnicas, ou mesmo pelo magnetismo, e você então colocava um lápis na mão da pessoa e ela começava a escrever sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de orientação, ela simplesmente rabiscava o papel. Hoje, inclusive, nós temos filmes que mostram essa situação, né? Uma pessoa fica parada fica parada sentada a uma mesa, um papel de sulfite, né, para não ter obstáculos ali para atrapalhar na frente dela, um lápis, e ela então começa a desenhar, começa simplesmente a rabiscar coisas. E com o passar do tempo, esses rabiscos começam a tomar formas. E essas formas tratam exatamente de palavras e frases e assuntos que a própria pessoa escreve sem ter conhecimento do que está escrevendo. Algumas vezes ela escreve automaticamente, de uma forma mecânica. Até tem consciência do que está sendo escrito, mas outras vezes não sabe. E de repente, depois o psicólogo pega esse papel e começa a fazer leitura. Essa era uma técnica utilizada para tentar entender o que acontecia no subconsciente daquela pessoa. Porque conscientemente ela não era capaz de revelar aquilo que acontecia, mas no seu subconsciente havia informações que poderiam ser utilizadas. E essa técnica da escrita, ela era utilizada pelos profissionais da área de saúde mental. E esse, no caso, o Pierre Janet, ele era um dos precursores desse tipo de trabalho. Então ele chamava de escrita direta, mas não era escrita direta relacionada com a psicografia. Era essa escrita direta, uma forma de vir informações do subconsciente daquela pessoa, ou mesmo do seu inconsciente, para que se manifestasse no papel. Tem até um filme que mostra uma criança, que eu não me lembro agora qual era o título, se vocês lembrarem, por favor, coloque na área de texto, uma criança que começava a escrever muita coisa, a rabiscar, e de repente ela começava a trazer mensagens de morte, de assassinatos, mensagens bastante pesadas, que deixavam os pais preocupados e tudo mais, e que como toda boa história de fantasma, essa criança na verdade estava sendo influenciada por um espírito que tinha sido um assassino. E ela escrevia isso, mas na verdade a técnica era utilizada dentro dos manicômios, dentro dos hospitais de saúde mental, e no caso esse Pierre Janet, ele era um médico, um psicólogo responsável pelo tratamento dos pacientes no manicômio na cidade de Paris. E no caso do trabalho com essas cestas, quando eles perceberam que era possível escrever através delas, os profissionais também faziam isso. Colocavam essas cestas com canetas na frente dos pacientes, eles colocavam as mãos e a coisa escrevia. Então eles não viam nada de sobrenatural nessa situação, mas viam uma oportunidade de estudar o psiquismo das pessoas. Muito bem, voltando agora dentro da doutrina, a escrita era tão fluente, rápida e fácil como a manual, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos serviam apenas de apêndices da mão, verdadeiros porta-lápis que podiam ser dispensados. De fato, a própria mão do médium, impulsionada de maneira involuntária, escrevia sob a influência do espírito, sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. Desde então,
as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldades do que a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar desses diferentes meios para explicá-los com detalhes. Fizemos um rápido esboço para mostrar a sucessão dos fatos que levaram à constatação da interferência nesses fenômenos de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos. Aqui então a gente termina esse nosso primeiro texto, que fala das manifestações inteligentes, mas o bacana da gente fazer um estudo sobre esse retrospecto, sobre esse histórico, é exatamente nós nos contextualizarmos na época. Então a gente imagina assim que as mesas se encontravam apenas dentro dos círculos de pessoas que tinham interesse em estudar o mundo sobrenatural. Depois somente os espíritas se preocupavam em conversar com os espíritos. Depois as psicografias apenas eram praticadas pelos próprios espíritas também. Mas na verdade a gente filtra tudo aquilo que acontecia de irrelevante em torno desses acontecimentos para poder ter assim, objetividade no entendimento daquilo que vinha como relato, né, como cronologia do desenvolvimento da psicografia. Mas isso acontecia de um modo bastante geral. Enquanto Kardec tentava fazer alguma coisa, a Sociedade Espírita nessa época não era fundada, a gente lembra disso. A sociedade foi fundada em 1858, um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que é bom lembrar que na próxima quarta-feira agora o Livro dos Espíritos comemora os seus 155 anos de lançamento, desde de Kardec até hoje. E no Congresso Nacional, há 2 anos, foi estabelecido que o dia 18 de abril é o dia do Espírita, o dia do Espiritismo. Então, na próxima quarta-feira, comemorem, E é interessante, abrindo um parêntese, uma curiosidade a esse respeito, como nós temos a marcha para Jesus realizada pelos evangélicos uma vez por ano, em São Paulo, no Rio de Janeiro e tudo mais, em outras cidades também, foi levantada essa ideia de fazer uma marcha dos espíritas exatamente em comemoração a esse 18 de abril. Então, só a título de curiosidade, isso acabou não vingando, acabou não dando certo essa ideia, mas na próxima quarta-feira nós comemoramos então o Dia do Espiritismo, oficialmente decretado pelo nosso Congresso Nacional. Isso só a título de curiosidade. Mas então, na época em que Kardec fazia esses experimentos, fazia essas observações, ele não tinha ainda, não tinha em mãos, quarta-feira, embaixador, ele não tinha em mãos ainda o Livro dos Espíritos. Na verdade ele tinha ali respostas. A gente lembra dos cadernos que algumas outras pessoas faziam nas suas reuniões particulares. Faziam perguntas científicas, perguntas sérias, e depois esses cadernos que continham essas respostas foram encaminhadas a Kardec. Inclusive, muitos dessas questões, desses cadernos, constituíram o Livro dos Espíritos na sua primeira edição. Kardec naturalmente fez ali uma conferência dessas respostas, submeteu à apreciação dos espíritos que estavam ali presentes nas suas reuniões e tudo mais. Então a gente pensa assim, que quando Kardec elaborou o Livro dos Espíritos, ele já tinha a sociedade formada, ele já tinha o grupo de médiuns, tudo prontinho e tudo mais. Na verdade ele estava ainda elaborando esse processo. Ele estava ali buscando quem eram os médiuns que se destacavam. A gente pega, por exemplo, Hermance Dufault, que era ali uma adolescente, assim como outras adolescentes também, outros médiuns que estavam ali presentes, porque quando a gente lê sobre o histórico da doutrina espírita, a gente vê simplesmente assim, Kardec utilizou essas médiuns, mas a pergunta é, como essas médiuns tiveram contato com ele inicialmente? Como é que ele descobriu que essas médiuns existiram? Quem fez essa indicação? A gente pode imaginar que ele, sendo alguém que, de certa forma, obteve uma certa notoriedade junto à sociedade pelas suas pesquisas, notoriedade positiva e negativa, positiva para aqueles que queriam realmente conhecer entender o que estava acontecendo nesses fenômenos, e negativa para aqueles que criticavam, dizendo que ele estava estimulando alguma coisa demoníaca, satânica e tudo mais. Então a gente pode imaginar que as famílias foram se aproximando umas das outras, trazendo pessoas ali próximas para poder conhecer um pouquinho
desses trabalhos, inclusive famílias que sofriam com essas manifestações, as jovens que estavam em casa, tendo ali manifestações do mundo espiritual, eles não sabiam o que eram, então já tiveram contato, apresentaram e tudo mais, aí falaram, bom, então a partir de agora a gente vai começar a desenvolver um trabalho sistematizado, né, um trabalho bem organizado para entendermos esses fenômenos. Eduardo colocou, né, Kardec acabou fazendo quase tudo sozinho, né, bancou quase tudo que foi publicado na época. Ele teve assim algumas ajudas de algumas pessoas, mas realmente o trabalho pesado daquilo que ele fez foi dele mesmo, né? Inclusive ele comprometeu a sua saúde, né, para vocês que se lembram dessa passagem, né, ele comprometeu a sua saúde, ele quase desencarnou precocemente, e se não fosse pela intervenção, não apenas dos médicos da medicina terrena, mas também de amigos do mundo espiritual para poder restabelecer a sua saúde, ele teria desencarnado precocemente, né? Uma das chamadas que ele recebe, que se encontra até registrada na Revista Espírita e também no livro Céu e Inferno, foi de um médico que era amigo dele, que desencarnou e depois voltou e falou, você está prejudicando a sua saúde e você está quase cometendo o autoassassínio. Então é melhor você parar, porque senão o seu trabalho vai ficar incompleto. Aí ele teve que fazer um repouso e tudo mais, né, porque ele sofria de uma cardiopatia. Ele era cardiopata, né, sofria do coração, e aí então esse excesso de trabalho acabava prejudicando. Então, nesse início, né, de pegar os médiums, né, de selecionar os médiums que eram os mais dotados, né, da faculdade mediúnica, principalmente da psicografia, era fundamental que fosse da psicografia. Isso porque, né, a preferência que se tinha por esse recurso, e apenas pouquíssimas mensagens vieram através da psicofonia, mas pelo fato dele ter a preocupação de elaborar um livro, de elaborar livros que tratavam desse assunto, era importante que esses registros ficassem guardados. Daí então essa preferência pela psicografia. Porque a gente pode imaginar, mas não seria mais fácil a psicofonia? Claro que seria. A gente pode lembrar que na história da humanidade a psicofonia sempre esteve presente. A gente pega os profetas do passado, as pitonisas do passado, eles falavam pela psicofonia. E a pergunta é, mas por que Kardec também não utilizou a psicofonia, que era muito mais fácil? Basta o médium entrar em transe, ele começa a falar, né, uma entidade, um espírito, começa a falar através dele e tudo mais, né? Mas exatamente, Eduardo, né, como você não tinha como registrar aquilo que estava sendo falado, a psicofonia ficaria não somente pela falta de gravação, mas pela facilidade de simulação. Eu poderia simular uma psicografia, eu poderia simular uma psicofonia, né? Podia simular uma história, falar simulando um estado de transe, e isso geraria muita incredulidade entre as pessoas. E era necessário que a credibilidade fosse o ponto fundamental. E aí então, os espíritos não tiveram a preocupação de falar através dos médiums, mas começou exatamente esse trabalho, esse processo de começa com as batidas, com as pancadas, começam com as respostas sim e não, começa depois com o alfabeto e depois vem através da escrita, porque através da escrita é material que podia ser observado. Então, mais uma vez, seria muito simples um espírito falar através da psicofonia pelos médiums, mas isso não seria convincente e a doutrina perderia muito da sua solidez, né? O Brás colocou, né, mas esses do passado só falavam de Espírito Santo. Não, Brás, a gente pode até voltar um pouquinho antes. A gente lembra que em os gregos, né, as pitonisas na Grécia, quando você volta na época do Antigo Testamento, lá dos Hebreus e tudo mais, nós tínhamos respostas. Está cheio de relato, basta pegar o Antigo Testamento e começar a ler que você vai encontrar ali, né? A primeira psicografia que foi registrada, a gente lembra, né, teoricamente, vem dos 10 mandamentos, né? Então, precisava fazer esse registro. Então, começou a organizar esses grupos. Depois, a outra questão que a gente muito pouco valoriza, que perguntas que nós faríamos para os espíritos? Que perguntas seriam essas? E aí então Kardec, tendo ali seus amigos que ajudavam, né, naquelas respostas, na elaboração dessas respostas, que eram filósofos, eram cientistas, eram professores e tudo mais, e aí, então nessas reuniões, né, que perguntas que nós vamos fazer? E aí, então essas perguntas eram levadas previamente para essas reuniões de evocações, não era feita, mais uma vez a gente lembra, na Sociedade Parisiense, porque ela não existia ainda. Ela veio a ser constituída em 1858, né, mas os grupos de pesquisadores, de interessados, já estavam ali reunidos. Aí então eles se juntavam, apresentavam essas questões e as respostas vinham através dessas médiums,
que mais uma vez a gente lembra, né? Hoje você tem uma preocupação muito grande em trabalhar a mediunidade de adolescentes. Não são raras as vezes que chegam para nós questões através do nosso atendimento fraterno, do serviço de perguntas e respostas do Espiritismo.net, de pessoas que dizem assim: olha, a gente tem ali uma adolescente que tem manifestado a mediunidade de uma forma bastante ostensiva, mas os dirigentes estão preocupados em ajudá-la no seu desenvolvimento mediúnico. O que a gente deve fazer? Né? Impedir que essas manifestações tenham continuidade, ou a gente deve trabalhar com elas? Então a primeira resposta que se tem das pessoas era: olha, com adolescente você não mexe, espera primeiro ela ter mais maturidade para poder trabalhar. Mas aí a gente volta para o tempo de Kardec, tinha ali adolescentes de 14, 15 anos que trabalhavam ostensivamente e ativamente nesse processo de elaboração da doutrina. Então a gente vê assim como mudou da época de Kardec, em que a mediunidade era uma coisa simples, bastava que você tivesse um conhecimento técnico, para os tempos atuais, quando a gente envolve naquele certo medo, naquele ar de mistério, para poder trabalhar com a mediunidade. Né? Não tinha o livro dos médios, e também não tinha o livro dos médios, a gente não tinha conhecimento nenhum. Era simplesmente de uma forma assim, intuitiva, de observação, de educação, de orientação e tudo mais, e a coisa foi se moldando até chegar àquilo que a gente tem hoje. Então fazia assim na raça. E hoje a gente tem todos esses recursos e todo mundo morre de medo de trabalhar com mediunidade. Se nós não temos capacidade de fazer isso, é bom que tenha medo mesmo, porque assim a gente não mete o pé pelas mãos para fazer coisa errada. O Wagner lembrou aqui, né, sobre o assunto que você mencionou momentos atrás, quando a mãe recebeu através do médium uma mensagem da sua filha pelo médium Celso, né? Mas não poderia o médium ler a mente da mãe e dar informações que ele, médium, não sabia sobre a filha? O mesmo sistema que acontece, Wagner, são esses argumentos que aqueles que não veem na psicografia um meio de comunicação legítimo com o mundo espiritual. Né? Quando você fala de informações da mãe da médium, a expectativa que uma mãe tem para poder receber a comunicação da filha é simplesmente dizer: oi mãe, eu estou aqui. Mas quando o assunto vai se desenvolvendo, na verdade a mãe se recorda dessas informações. Mas ela não tem normalmente as informações prontas. Né? São casos, esse foi um caso, né, que você colocou. Mas tem casos, por exemplo, de psicografias que trazem nomes que as pessoas não conhecem, mesmo as pessoas presentes. Aí pega aquela psicografia e assim fala: mas tem o nome de tal pessoa que vai, Dona Joaninha. Aí você olha: mas quem é essa Dona Joaninha? Eu nunca ouvi falar nela. Aí você vai pesquisar, e é a tia-avó do seu lado paterno que você não tem contato. Então são esses detalhes que vão dando essa credibilidade. Né? No caso da Rosana, por exemplo, ela teve 18 psicografias vindo da filha, não foi apenas uma. Nessas 18 psicografias, que vocês podem encontrar no site lá dela, www.saudadeadeus.com.br, são várias as questões. Né? Então, assim, não é simplesmente a gente imaginar que tudo pode ser lido na mente das pessoas. Se alguém ler a minha mente, ele vai ler aquilo que eu estou pensando. Ele não vai conseguir avançar no meu subconsciente e pegar informações da minha infância que nem eu lembro mais. Como eu dissesse para você assim: olha, eu estou psicografando para você, tá, Wagner? Né, Wagner, naquele dia que nós estávamos na casa da Jane, né, Jane? Que a gente comeu ali aquele bacalhau e coisa e tal, você lembra daquela situação? Você vai dizer: eu me lembro. Mas na verdade você não estava naquele momento presente, pensando naquela situação para que alguém pudesse ler o seu pensamento. Né, que você tomou cerveja, fala: lembra da cerveja que você tomou, Wagner? Aí vai dizer assim: mas como é que o médium sabia isso? Ele leu minha mente? Nem você pensava nisso. Então são essas as situações que a gente observa. Na verdade as pessoas vão lendo e relembrando dos fatos. Agora, se eu falar assim, o dia em que ela desencarnou, quem são os pais, porque existem centros espíritas que infelizmente, né, por uma necessidade, eles utilizam um método que desperta muita curiosidade. Por exemplo, desperta muita desconfiança. Você tem que preencher um formulário antes da psicografia. Nesse formulário deve constar o nome do desencarnado, onde ele desencarnou, como foi o acidente de desencarne dele, se você tem algum parente desencarnado. Aí você manda esse formulário para os responsáveis da instituição e de repente na psicografia, por coincidência, consta todas essas informações. Aí as pessoas vão dizer: mas é muito fácil você fazer uma psicografia, até eu faço uma psicografia se você me preencher um formulário antes.
Só que no caso, por exemplo, lá em Uberaba, você coloca o nome do desencarnado, quando ele desencarnou e o seu nome, só isso. Aí aparece a sua tia-avó, aparece uma situação de uma viagem que vocês fizeram, um comentário, uma discussão que aconteceu dentro de casa. Né? Então são esses detalhes que vão enriquecendo e fortalecendo, dando consistência para essas comunicações. No caso da Rosana, ela falou da viagem, ela lembrou do cachorro, lembrou dos familiares que ficaram, lembrou de uma tia que desencarnou, depois numa outra comunicação, numa outra, que acaba sendo incontestável. Né? Para aqueles que, por exemplo, não acreditam na psicografia, vão dizer que isso foi tudo invenção e tal, né? Mas quando a gente está no meio e a gente tem contato com muitas comunicações, a gente vê que não é coincidência. Né? Deixa eu ver que o Eduardo colocou, né? Os jovens de antigamente eram mais sérios do que os de hoje. Talvez os pesquisadores eram os mais sérios, Eduardo, porque adolescente sempre vai ser adolescente. Mas os pesquisadores e as famílias que tinham essa preocupação em estudar a mediunidade, que era alguma coisa que tinha, que era com alguém que era confiável, um assunto que era novo para ser explorado, vá lá. Mas hoje, por incrível que pareça, a gente acabou tirando um pouco da seriedade da doutrina daquela época e entrou numa guerra de religiões, num misticismo muito grande. Né? A gente vê, você liga a televisão e você tem uma novela que tem brincadeiras com isso, e você vai no cinema, você vê um filme que tem brincadeiras com isso e tal. Naquela época era uma coisa muito nova. Né? E Kardec tinha um ar muito sério, ele tinha assim, uma reputação muito séria, ele não era simplesmente alguém que estava brincando. A gente pode imaginar hoje uma personalidade acadêmica do nosso mundo de hoje, imagina essa pessoa criando um grupo de estudos de determinado assunto. Todo mundo, exatamente, Miriam, banalizou-se, né? Então você pega alguém de credibilidade, alguém do meio acadêmico, do meio científico, que começa a fazer uma pesquisa, ao mesmo tempo que ele vai ser ridicularizado no meio, porque as pessoas vão achar que ele está ficando meio louco de brincar com essas coisas. Por outro lado, daqueles que observam o mesmo fenômeno, porque é muito fácil você falar que isso não existe, se dentro da tua casa você não tem uma criança que, por exemplo, vê espíritos. Foi aí que começou a coisa, quando surgiu assim, olha, aquela pessoa está estudando esses fenômenos. Rapidamente muita gente entrou em contato com ele. Bastava você fazer isso. Eu conversei ontem com a Fernanda, mais uma vez, para vocês que não estão presentes, coordenadora do site do grupo Animais e Espiritismo, e nós estávamos estudando sobre a manifestação de animais. E nesse caso a gente tinha, por exemplo, ali o Ernesto Bozano, no livro Os Animais Têm Alma, ele tem 130 relatos de animais que se manifestaram, que foram percebidos pela visão, pela audição ou pela sensação. 130 casos relatados por Ernesto Bozano, que era um cientista italiano extremamente sério para a época. Depois que começaram a surgir esses assuntos nos sites, várias outras pessoas entraram em contato dizendo: eu também vi, eu também senti, eu também ouvi. Então basta você colocar um ponto de referência, um centro, um local que possa centralizar essas informações, e várias outras pessoas começam a trazer. A mesma coisa acontece com a Rosana. Ela criou esse site Saudade e Adeus e coloca para as pessoas: se vocês tiverem psicografias, mandem para mim. Não deu outra, choveu psicografia de tudo quanto é lado. Um monte de gente recebendo de várias partes do Brasil, de repente começam então a centralizar no site dela essas informações. Essa é a parte interessante que a gente viu. Né? Pois é, né? A gente lembra também essa questão do médium, né? Muitas vezes tem médium que traz uma certa credibilidade, que traz credibilidade, e outro que, embora as pessoas façam algum tipo de trabalho, desconfiam. Olha, esse médium vai lá, né, o espírito se manifestou através dele, tudo bem, mas tem outro médium que é assim, mas a gente vai estudar um pouquinho sobre a mediunidade, né, porque a gente lembra que o médium pode interferir na mensagem. Ele pode facilitar ou ele pode dificultar essa comunicação. Né, então essa é a questão. Filhinha, coloca para nós aí, por favor, de novo o trabalho de ontem, que a gente fez, tá ali já em cima, ó. O último link que a Vaninha colocou, para quem quiser ouvir sobre a entrevista que nós fizemos ontem sobre os animais e o espiritismo, é só vocês copiarem o link ali e colocar depois para ouvir online, tá? Tá, foi bem legal sim, Hermes, depois a gente troca figurinhas, né? O Eduardo colocou: me refiro a crianças que eram usadas para psicografia na época de Kardec, com certeza não eram espíritos preparados, concorda? Sim, a gente lembra que houve um direcionamento muito especial pelo mundo espiritual para que isso pudesse acontecer.
né, Eduardo? Então, embora fossem adolescentes e tudo mais, não tivessem assim, um preparo psicológico para poder fazer esse tipo de tarefa, certamente tinham um preparo espiritual. A gente lembra que o mundo espiritual naquela época conspirou de modo bastante intenso para que tudo, né, saísse de acordo com a programação que eles mesmos fizeram, né? Então, certamente esses espíritos também eles estavam ali colaborando também. A Miriam colocou: já fui questionada sobre a novela das 6, né, piadas sobre a possibilidade da menina ser reencarnação de uma personagem, né? Como fala de reencarnação, o povo já acha que é espiritismo, né? E aí cabe a nós explicarmos que esse tipo de romance não é conteúdo da doutrina espírita, né? São temas estudados pela doutrina espírita, mas não é necessariamente espírita, né? Realmente é verdade, viu, Miriam? Toda vez que saem esses filmes, saem essas novelas, o espiritismo é sempre chamado para responder para essas questões. E a gente tem que falar: meu filho, aquilo é um romance, as pessoas escrevem aquilo que elas pensam, né? Aquele espírito luminoso que aparece, ele não aparece só em centro espírita, ele aparece em qualquer lugar, né? A Jane lembrou aqui também, né, que aquilo que o Eduardo comentou, que se por acaso a gente tem adultos, médiums adultos colaborando numa psicografia, a gente sempre tem aquela maldade do ser humano, né, que a gente pensa assim: já que ele é adulto, ele pode manipular e coisa e tal. No caso de uma criança, né, que foi bem lembrado isso pela Jane, no caso de uma criança, você não tem. Qual a intenção de uma criança de 14 anos em forjar uma psicografia de cunho filosófico? Aí a gente vê exatamente ali, né, que você não tem como manipular aquelas pessoas. Se eu sou uma pessoa já com uma certa idade, já li muito, já vivi muito, sei que eu posso me beneficiar de muita coisa, então certamente aquele médium vai ser tomado por muita desconfiança. No caso de pessoas dessa idade, você vai falar como é que elas, qual é a intenção que elas têm de criar situações que não são verdadeiras, né? Então esses aí foram mais dos recursos que a gente tem, né? Então, de um modo geral, pessoal, que a gente colocou, depois que isso tudo aconteceu, a gente depois pode até trazer para vocês alguns detalhes sobre a forma como o espiritismo surgiu e tudo mais. Aliás, tem um documentário muito interessante que vocês podem assistir no YouTube, chamado Espiritismo de Kardec aos Dias de Hoje. Ele foi produzido pela Federação Espírita Brasileira, né, tem DVD e agora está no YouTube também, vocês podem encontrar e tal. Mostra exatamente o início desse processo, quando Kardec foi convidado, né, tem ali o Edson Giovenazzi, né, que é um ator que se parece muito com Kardec, que interpretou ali algumas passagens. Mostra exatamente esse início, o modo como as mesas surgiram, as explicações, os desenhos, as gravuras. Então assistam esse documentário, porque vale a pena mesmo, ele é muito bom, né, e traz para nós essa introdução de como a doutrina foi criada, né? A voz é da Araciba Labarian, que traz a narração do texto também. Então recomendo para vocês, né? Uma aula, de fato, viu, Armando? De fato, né? Tem só um erro gráfico ali que eu percebi de uma escrita, que erraram um detalhezinho ali, mas isso aí passa despercebido. As pessoas pensam erroneamente que o espiritismo inventou a reencarnação, muito pelo contrário. Mediunidade, reencarnação, vida após a morte, tudo isso são temas que sempre estiveram presentes em todas as culturas. O que a doutrina espírita fez foi canalizar, né, uma explicação racional, lógica para esses fenômenos, para que ele pudesse ser para nós uma realidade e não simplesmente uma fantasia. Tá? Pessoal, a gente teve aqui nesses últimos minutos só um bate-papo para a gente aproveitar o nosso tempo que estava aqui sobrando, né, para a gente fazer uma introdução, para a gente ver, né, a riqueza, a importância que é o estudo da doutrina espírita para todos nós. A gente sabe muito pouco também. Eu estive presente na comemoração dos 150 anos do Livro dos Espíritos aqui em São Paulo, isso em 2007. Nós tivemos aqui, né, 4.000 pessoas presentes nesse evento, e muitas palestras, né, e também muitas oficinas foram preparadas. Então tinham aqueles palestrantes que eram convidados, palestrantes renomados, né, Marlene Nobre, Raul Teixeira, Divaldo Franco e tantos outros que estavam ali presentes. E no intervalo dessas palestras nós tínhamos salas de estudos. Então você andava num corredor e nós tínhamos ali 5 salas disponíveis, e ao mesmo tempo, de hora em hora, cada uma dessas salas apresentava um estudo diferente. Então você tinha a primeira sala, por exemplo, ao mesmo tempo, Dora Encontre, que eu tive a oportunidade de participar. No outro você tinha ali um outro palestrante, um outro. Daqui uma hora trocava todo mundo e vinham outros palestrantes. Então foi assim, um trabalho muito bacana.
E eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do Nestor Mazotti, que é presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele fez uma palestra exatamente sobre esse histórico dessas médiums, né, que começavam a se aproximar de Kardec, das famílias que apresentavam essas médiums, né, e foi tão bacana. Uma pena que eu, além da minha memória não ser tão privilegiada assim, né, eu não estudei esse assunto. Então eu não pude colaborar, passar muita coisa para vocês, né? Mas na época a gente lembra que pessoas que viajavam para cá, viajavam para lá, eram comerciantes, né? Conheciam Kardec, foram conversar com ele, apresentavam depois às jovens. Mas um histórico muito bacana de se conhecer. Então se vocês tiverem oportunidade, façam a leitura, né? O livro de Kardec, Obras Póstumas, traz muito desses bastidores do que foi a doutrina espírita, né? Porque Obras Póstumas, como o próprio nome diz, Obras Póstumas, foi uma obra publicada depois do desencarne de Kardec, com uma coletânea de todas as anotações, de muitas anotações que ele tinha guardado nas gavetas dele, né, que a Amélie Boudot, que era a esposa de Kardec, ajudou nessa elaboração também. Então traz ali os bastidores do que foi a doutrina espírita, as preocupações de Kardec, o desânimo que ele sofria. Então seria mais ou menos como se fosse